Olá galerinha, tudo bem? Meu nome é Alex, eu sou professor de artes e hoje a gente vai dar um início aí, na realidade, mais uma pincelada, né, do que aconteceu no segundo capítulo, né, o que vocês puderam ver. E na realidade a gente vai mostrar também um pouco do continente africano, né, que ele é cheio de contraste, riqueza e paisagens, enfim, e culturas, né, no caso históricas, né. Então a África ela é bem múltipla, né, pessoal? Se você for contar. Então eu acho que vale a pena a gente dar uma espiada aí nesse mundo onde a arte flui muito forte, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que a arte ela é uma inspiração para todo mundo. E no continente africano podia ser diferente. Inclusive a gente tem muita influência aí da cultura africana aí, tanto nessa parte religiosa como essa parte cultural, desse sincretismo religioso. Então vale a pena a gente dar uma conferida aí, né, a respeito do capítulo 2 e a gente vai dar início aí às nossas raízes africanas, certo, galera? Então vamos lá. Então vou ler um trechinho aqui para vocês, vou estar explicando conforme for mostrando os slides, certo? Então a África dá diversidade. Para muitos povos africanos, os objetos e as manifestações culturais tradicionais fazem parte da vida em sociedade como forma de expressão e de sua religiosidade, formação social e até mesmo política. Então, durante séculos, pessoal, a África sofreu com várias explorações coloniais e europeias, né? Isso daí, no contexto histórico, a gente... você já deve ter estudado, vamos estudar mais para frente, mas... infelizmente, ela sofreu e sofre até hoje, pessoal, por essas explorações aí de outros continentes, certo? Então, houve muitos saques, escravização, que como você já vê no livrinho de história, né? Invasão de terras, opressão e racismo, né, galera? O que a gente vive até hoje, infelizmente, ainda existe o racismo em diversas situações aí, até mesmo no próprio ambiente aí, enfim, de qualquer lugar, infelizmente existe o racismo, né, galera? Então, ainda hoje, muitos africanos sentem as consequências desse passado. Mas mesmo assim, a produção cultural do continente demonstrou a força criativa de seu povo e se manteve viva, né? Na realidade, a África ela é um povo que, através de suas pinturas e escultura e tudo mais, ele vem enriquecendo aí essa diversidade no mundo, né? Nessa questão das artes plásticas, né? Nessa questão muito forte aí que a gente vive nesse meio social aí, que a gente precisa da arte para se manter firme e forte. Então tem alguns exemplos aí de bancos, né, pessoal? Tem uns exemplos aí, 3 banquinhos aí para vocês olhar a riqueza dos detalhes que esses bancos trazem aí. Então, nos dias atuais, a África mantém diversidade em sua etnia e tradição, de cada uma delas em permanente transformação, convivendo também com a produção ativa de seus artistas. Estereotipo significa generalização, conceito percebido sobre as pessoas ou um grupo de pessoas. Isso daí é estereotipo só para mostrar exatamente o conceito, galera, que tem nas artes, principalmente nessa questão africana, certo? Então, aí tem um exemplo aí bem legal aí de um banco usado para o chefe de Songhais, né, por volta do século XIX, de madeira, na República Democrática do Congo. Então vocês podem ver aí do seu lado esquerdo da tela, onde tem esse primeiro exemplo. O segundo exemplo aí, que está essa figura com tonalidade de verde e amarelo, um pouco de degradê também. Então é um banco formato de mulher, pessoal, século XX, madeira policromada, Bozo Mali, certo? Então, e tem um outro banco aí, que é o terceiro banco, é o banco em formato de elefante, com etnia Asante, pessoal. E por volta do século XIX, né? Madeira, Costa do Marfim. Então são diversos tipos de banco aí, conforme dá para mostrar, né? Esses 3 bancos, mas existem outros e outros. Se você for pesquisar aí, no final do vídeo mesmo, eu vou mostrar aí para vocês, onde vocês podem encontrar essa forte influência, esse forte estilo africano aí, que vem desenvolvendo e vem crescendo muito aqui no Brasil. E tem até um museu que eu vou estar mostrando no final do videozinho para vocês, certo?
Então, carigana ou carigana. Essa expressão, galera, o livro mostra que na realidade é para contar uma história, né? Uma espécie de era uma vez. Então vamos lá. Então a expressão acima é usada em Moçambique pelos contadores de histórias. Em Banto, significa ao era uma vez. Antes de se iniciar o ofício da palavra, eles dizem ao seu ouvinte carigana ou um carigana, né? E a plateia responde carigana, certo? Então é uma palavrinha aí que faz parte da cultura, uma espécie de vai contar uma história, então eles usam esse termo aí antes de iniciar. É como uma espécie de era uma vez, né? E a gente usa esse termo aí até hoje, né? Era uma vez, enfim, geralmente é mais essa parte aí da Disney, né? Que o pessoal vai contar uma história, ou até mesmo nessa questão de oralidade, né? Do seu avô for contar a história para o seu pai, do seu pai contar uma história para vocês. Então é uma coisa de historinhas que vai passando em geração em geração, né? Então, continuando aqui, galera, tem até uma atividade aí para assinar a alternativa falsa, certo? Então, depois reescreva corretamente nas linhas abaixo. Então, a primeira alternativa, logo de cara, você já pode ver que está com um xizinho marcado aí, que é a alternativa falsa. Então, a produção cultural da África tem uma única identidade. Não tem, né, galera? Porque, na realidade, a produção cultural da África ela tem uma múltipla, né, riqueza cultural. Então, essa seria a respostinha, né, correta, entre aspas, né, que é para a gente afirmar alternativa falsa, mas só para completar embaixo, a produção cultural africana é rica e múltipla, então é muito forte. Então, de alternativa mesmo, que no caso, se fosse para você grifar a alternativa certa, né, então não sendo a errada, teria mais duas opções aí que valeria a pena até a gente conferir, certo? Mas a alternativa errada, que nem está pedindo atividade, seria a produção cultural da África tem uma única identidade, que é mentira, né, galera? Então a África é muito rica nesses contextos. Continuando aqui, galera, então aí você pode verificar uma espécie de instrumento. Esse instrumento se chama cora, tá? Eu vou estar lendo aqui para vocês. A tradição dos griots de transmitir tanto suas histórias quanto a aprendizagem de instrumento cora, certo? Que esse instrumento aí do seu lado direito da tela é utilizado para acompanhar o canto nas narrações e é passado de pai para filho. Tradicionalmente, essa era uma função destinada apenas para os homens, galera. Olha só, galera, apenas para os homens. Então observe as fotografias. No seu livrinho você pode observar algumas fotografias de algumas imagens aí sobre esses instrumentos musicais, certo? Então, vale a pena você conferir no seu livro aí, vai acompanhando, certo? Então, pessoal, essa mulher, a Sona, galera, essa mulher, ela quebrou essa tradição, certo? Porque antigamente só os homens podiam tocar. Então, a Sona, no caso, ela foi lá e ela, com toda a habilidade, seu repertório musical e toda aquela questão artística que ela tem, ela acabou ganhando um espaço e tocando um instrumento que era praticamente só os homens faziam. Se você for contar no começo da história, pessoal, lá na pintura rupestre surgindo, o homem sempre teve aquela coisa mais forte que a mulher, de a mulher ser um símbolo apenas de reprodução. E quando surgiu aí na Grécia, em Roma, tudo, a mulher ela também não tinha poder nenhum, né? A mulher hoje em dia é considerada, né, a mulher que manda em casa, né? Me perdão pela palavra, mas realmente é. Então a mulher ela foi conquistando as coisas no decorrer dos anos, certo? Então só pra gente voltar um pouquinho lá no teatro, lá atrás, só pra você ter uma ideia, a mulher ela não tinha nenhum, ela não podia nem fazer uma peça de teatro porque ela não era considerada cidadã. Olha só, galera, a conquista que teve a mulher. Então os homens usavam máscara, né, no caso a máscara feminina, e fazia o papel da mulher porque ela não podia participar. Então a mulher ela foi conquistando diversas coisas e a Sona é um exemplo disso, né, galera? Então a gente vai vendo aí no decorrer da história que a mulher ela só vem crescendo nesse contexto social, né? E que bom, né, galera? Que bom, porque elas merecem. Então, continuando aqui, galera. Então, a musicista Sona, pessoal, Jobatei, renovou a tradição cultural de seu país de origem. E você
se lembra de mais algum exemplo, pessoal, parecido com o dela? Você se lembra de algum artista que criou coisas novas com base em elementos tradicionais? Tenta refletir e tenta lembrar de algum artista, alguma coisa aí que ele criou uma questão de elementos tradicionais novamente, assim, no caso. Então, tem a B aqui, no caso, no Brasil, até mesmo na região onde você mora, existe alguma tradição cultural que também é predominantemente masculina, galera. Você se lembra de alguma, galera? Então, por que você acha que isso acontece? Como eu estava falando lá atrás, galera, isso daí é uma resposta pessoal, lógico, que de vocês, mas o homem, ele sempre teve esse contexto aí de estar à frente, né? Que, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, né? E a mulher, ela não teve tanta vez e ela foi ganhando espaço aí. Se você for contar aí o dia 8 de março, o dia da mulher, mas a mulher só ganhou esse dia mesmo por questões aí que elas foram, que tocaram fogo numa fábrica, elas morreram queimadas, de todo esse contexto aí, e elas estavam lutando pelos direitos dela, certo? Então, vamos pensar aí direitinho, depois vocês respondem no caderninho de vocês, no livrinho de vocês, que eu acho que isso daí é uma questão para a gente refletir bastante, certo? A gente está falando de cultura africana, a gente está falando aí dessa questão de instrumentos musicais, do homem ter, sempre o homem poder tocar e a mulher não, e a Sona quebrou isso daí. Então, são coisinhas assim peculiares que eu acho que vale a pena a gente tentar pensar, refletir, até mesmo para formar um cidadão aí consciente nessa questão da mulher, certo? Então, o mapa das referências culturais, galera. Então, o continente africano é muito musical, certo? Seus diversos países apresentam inúmeras formas de dança, também em gênero musical, bastante característico. Conheço alguns exemplos a seguir. Aqui eu peguei poucos exemplos, eu peguei 2 exemplos na realidade. Um livrinho de vocês tem bem mais, tá, galera? Mas, então, tem a Angélique, pessoal, Kidjo, né, 1960, é o data de nascimento dela. Então, é natural de Benin. A artista mistura sons tradicionais africanos com o balanço do hip hop. Todo mundo sabe o que é hip hop, galera? Hip hop, ele tem 4 elementos, certo? Ele tem o grafite, que é a pintura na parede e tal. E por coincidência o professor de vocês também é grafiteiro, né? Tem o DJ, né? O cara que toca, o MC, o cara que canta, que é o mestre de cerimônia, e o que, pessoal? Vamos tentar lembrar. E o b-boy, né, galera? Então são 4 elementos aí que faz o movimento hip hop, certo? Então, deixa eu só para continuar. A artista mistura sons tradicionais africanos com balanço do hip hop e da música eletrônica. Eletrônica aí todo mundo já conhece, que é o mais formado pelo caso do DJ, né? Temos DJs aí muito famosos aí, certo? Então, faz uma ponte entre a música norte-americana, caribenha e brasileira, além de artista de sucesso, certo? Angelique, pessoal, Kidjo, defende a causa social em favor de uma vida melhor para as mulheres africanas, certo? Aí tá ela, certo? Ela aí com o microfone, com aquele poder de MC, né, que ela tem. E eu acho que vale a pena a gente conferir mais um pouquinho sobre a biografia dessa artista, que é muito, muito boa, galera. Então, aí tem o Xigubu, pessoal, que é uma dança tradicional de Moçambique, que revela as aptidões físicas e a força guerreira dos dançarinos, certo? Lógico que existe toda uma coreografia em cima disso daí. Então, nas batalhas do povo de Zulu, era muito comum essa modalidade da dança que fosse realizada, no caso, com o objetivo de festejar as conquistas militares dos guerreiros ou indicar a preparação para o confronto, né? Aí tem uma exibição aí que dá para você ver aí, uma dança tradicional, né? E geralmente, pessoal, existe todo um contexto, além de histórico, né, que eles vão passando de geração em geração, porque é questão de oralidade, mas geralmente eles fazem todo esse ritual. Isso daí, pessoal, existe há muito, muito tempo. Se você for contar aí, até mesmo nossas raízes aí, né, africana, nesse contexto aí também de dança folclórica, nessa questão de conversas, de histórias e tudo mais, a gente vai levando isso em geração em geração.
E por que que eles fazem isso, professor? Por que que eles fazem esse ritual? Galera, pensa comigo, é uma forma de manter a tradição. Porque, meu, se eles não continuam com isso, eles param, né? E aí, o que que seria da história? O que que seria da arte? Então é importante sempre continuar a tradição. Então, geralmente, eles fazem uma forma disso daí, uma forma meio que ritualística, para manter a tradição do ambiente ali que eles vivem. Isso daí é cultural deles. Assim como é cultural aí, digamos assim, o boneco de Olinda, né? Eu sei que é uma coisa mais recente aí, mas o boneco de Olinda é tradição do Pernambuco. Então, aqueles bonecos gigantes, eles passeiam durante o carnaval e tem todo esse contexto. Ó. Até a gente mesmo na festa junina, né? Que a gente pega a festa junina e vai produzindo coisa, vai dançando, vai cantando e tudo mais. Então é cultural de cada região, certo? Então, o som do tum-tum. Quando pensamos na música africana, o que vem em nossas mentes, pessoal? Primeiro lugar é o tambor, certo? O tambor, galera, o som africano ele tem um batuque, né? Então ele é muito forte nessa questão da música, né? Eles têm um ritmo, né? Você tira aí pela, digamos assim, pela Bahia. A Bahia é muito forte também nessa questão da dança africana e todo o contexto social do sincretismo religioso também, certo? Então, de fato, a percussão é muito presente na música do continente. Antigamente, esses instrumentos não eram utilizados apenas na dança e na música. Ele era usado também na comunicação entre povos. Olha só, galera, que importante isso daqui. Pelo grande alcance do som que ele produzia. Era uma espécie de telefone dos povos africanos ancestrais. Então, para ele se comunicar com outra pessoa ou com outro povo distante, eles batucavam. Então, aquelas pessoas de um determinado bairro escutavam um som e sabiam o significado daquilo, certo? Então, era uma forma de comunicação, uma forma de telefone, né? Então, aí tem um exemplo aí para vocês do tambor dudum, que é um instrumento mais grave da família de tambores africanos. Existem 3 tipos, tá? Então, quequeni, o menor, o sangueban, né, o médio, e o douban, né, é o maior. Então, são alguns exemplos aí de tambor que eles vão criando aí com esse contexto de coro. Então, eles são muito fortes nessa questão de musical exatamente por causa disso também, certo? Aí tem uma atividadezinha, galera, que eu mandei para vocês e vocês me responderam. Alguns me responderam, outros não, infelizmente. Inclusive vou cobrar, tá? Então, vimos a importância das histórias da tradição africana que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Certo? Então converse com uma pessoa mais experiente sobre as origens ou fatos curiosos interessantes do bairro, onde fica a sua escola, e anote e pede nos espaços a seguir, certo? Então, nome do entrevistado, aí tem o tempo onde mora no bairro, ou um fato interessante ou curioso que aconteceu no bairro. Então são historinhas aí que vale a pena você dar uma pesquisada e depois preencher esse espaço aí. Inclusive essa questão da oralidade é muito forte aí pra gente tá sempre batendo na mesma tecla. Eu acho que a arte ela é bem voltada para isso, porque e a gente ganha inspirações aí através de falas, depoimento e tudo mais que as pessoas mais velhas, as pessoas que têm aí no seu repertório, o pessoal pode transmitir pra gente e a gente transformar isso até em obras de arte, até mesmo em poesia, ou até mesmo uma escrita bem coerente aí, um livro e tudo mais, certo? Então, tem a máscara, pessoal, uma arte performática, certo? Então, para que serve a máscara? Né? Por que ela serve para esse contexto aí de performance? Primeiro, o que é performance, galera? Performance é o que a gente viu no slide anterior aí, pessoal. A partir do momento que eles estão dançando e fazendo todo um ritual, isso é uma performance. Tem uma moça que eu gosto muito, acho que vale a pena vocês pesquisar. Ela é russa, tá? Ela se chama Marina Abramovic. A Marina Abramovic é a rainha, é a deusa, é a avó da performance no mundo, tá? Mas a gente está falando de cultura africana.
Tudo bem que existe a performance, digamos aí que eles são a raiz, né, disso daí. Acho que vale a pena mais pesquisar primeiro sobre eles, depois aí para aumentar o seu repertório, pesquisa aí sobre a Marina Abramovic, certo? Então, o uso da máscara está presente em diversas etnias africanas. Ela é usada em encenações, danças, rituais e desfiles. Nessas manifestações, muitas vezes ela faz referência a divindades, a deuses, né, no caso. Seres fantásticos, forças da natureza e etc. Certo? Então, eles acreditam em diversos deuses, né, galera? Então, dependendo aí da região, da parte africana, eles acabam acreditando em diversas divindades, assim como os nossos índios, assim como outras pessoas têm essa questão, né, de não acreditar em apenas um Deus. Mas aí é o respeito de cada um, acho que vale a pena, né? Tem que entender, lógico, que cada um é cada um, e nesse sentido, né, de ter diversos deuses faz parte da cultura, né, das pessoas. Certo? Então, o uso da máscara pode ser considerado um ponto em comum entre diversos povos da África, embora cada máscara guarde características próprias da cultura que produziu, galera. Então, antropólogos identificaram mais de 70 tipos de máscara. Olha só, 70 tipos de máscara. Somente da etnia Dongo, pessoal, que habita no Mali, Burkina Faso. Então, são vários tipos de máscara. Dá para você criar sua própria máscara, tá, galera? Então, a máscara, quando a gente fala de máscara, a máscara é um tema aí que é usado até mesmo no nosso dia a dia, né? Eu acho que eu chego a comentar até em sala de aula, que a gente, dependendo do ambiente que a gente tá, a gente põe a nossa máscara, né? Então, o comportamento muda conforme o ambiente que tá. Isso daí é uma máscara invisível, lógico que eu tô falando, né? Mas no contexto social, sim. Continuando, galera. Então, aqui vocês podem verificar uma obra do Picasso, certo? O Picasso é um artista cubista, né? Inclusive lá embaixo está falando aqui, ó, o termo relacionado ao cubismo, movimento artístico que buscava mostrar uma imagem por diferentes ângulos, aproximada de uma forma geométrica para sua realização. Ou seja, traduzindo aí, então o termo cubista, galera, foi um movimento da vanguarda europeia que revolucionou a arte através de formas geométricas, e o grande cara que pintou era o Pablo Picasso e outro cara chamado Georges Braque, certo? Georges Braque, que era amigo do Picasso, os dois construíram o cubismo. Então vocês podem verificar aí do seu lado esquerdo da tela uma pintura de a Senhorita de Avignon, né, mais conhecida aí como La Demoiselle de Avignon, certo? Avignon, que era uma rua lá que era de prostituição, tudo bem? Então Picasso, ele frequentava esse tipo de ambiente, tá, galera? Então, as máscaras do continente africano são inspirações para muitos artistas. Uma das influências africanas mais famosas pode ser percebida na pintura de As Senhoras de Avignon, de 1907, Pablo Picasso, certo? Então, a obra, pessoal, marcou uma forma definitiva no início da experimentação artística cubista. Professor, mas por que o Picasso fez umas moças nuas, né? Primeiro que era um lugar de prostituição, que nem eu falei pra vocês. E por que elas estão usando máscara? Galera, duas delas estão usando máscara. Você pode ver aí, do seu lado direito da tela e no meio da tela, mais ou menos, você pode ver que tem duas usando máscara. Essas máscaras, na realidade, o Picasso, ele teve uma influência de uma exposição africana, certo? Teve uma exposição africana e o Picasso ficou com isso na cabeça e ele acabou desenhando essas duas moças aí usando máscara. Professor, mas por que ele começou com o cubismo? Galera, o cubismo é uma desconstrução da imagem figurativa com forma geométrica. É isso, galera. Então, a partir do momento, não vai pensando que o Picasso, a partir do momento que ele fez essas pinturas, ele criou uma força aí, todo ficou famoso. Não, pelo contrário, acho que essa obra aí, se eu não me engano, demorou 3 anos aí para ser aceita aí no mercado da arte, né? Como uma verdadeira obra de arte. E a Senhorita de Avignon, galera, eu acho que vale muito a pena vocês dar uma pesquisada maior sobre ela, porque é uma obra que cai no vestibular. Lá na frente vocês vão olhar essa obra e falar: ah, Senhorita de Avignon, do Picasso, certo?
Então, não só ela, como o Guernica e outras obras do Picasso aí caem no vestibular, certo? Principalmente nessa parte de artes aí, quando a gente está falando de vanguarda europeia, certo? Que acabou influenciando aqui a famosa Semana de 22, a Semana de 1922, com Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, entre outros aí, né? A própria Anita Malfatti também. Então, essas 5 moças aí, na realidade, tinha uma pintura também de um marinheiro e um estudante, o Picasso acabou retirando da tela. Eu gosto muito da pintura do Picasso exatamente porque ele não segue um padrão que a gente está acostumado a ver, né? Aquele padrão mais certinho, mais bonitinho, mais cheio de inho, né? Pelo contrário, ele agride, né? Ele força, ele não se preocupou nessa questão de perspectiva, de luz, sombra. Pelo contrário, ele desconstruiu. Eu acho que vale muito a pena vocês pesquisar alguns artistas que desconstruíram aí na história da arte, como Mondrian, Kandinsky, Miró, entre outros artistas aí que saíram dessa questão mais renascentista, dessa questão mais barroca, e foram mais para o modernismo mesmo aí que a gente está vendo, né, essa obra cubista. Então, a partir daí do século XIX para o século XX, esses artistas revolucionaram a arte aí, né, exatamente porque eles começaram a desconstruir todo o contexto que os artistas estavam fazendo desde o começo da história, né? Se você for contar. Então, na realidade, foi uma evolução até chegar na desconstrução. E hoje a gente desconstrói aí com uma coisa chamada de modernismo e principalmente agora arte contemporânea, né? Então, a arte contemporânea não veio para agradar, veio para exatamente causar um certo conforto visual ou talvez até mesmo um certo desconforto visual, né, galera? Então, só para continuar aí, eu acho que deu para dar uma pequena pincelada aí sobre o nosso querido Pablo Picasso, né? Eu acho que tem bastante filme dele aí, pessoal, acho que vale a pena vocês pesquisar também. Foi um cara aí que na história da arte era contemporâneo do Modigliani, ele tinha outros artistas aí que vale a pena você ver o meio social que o Picasso tinha, tá? Em vida, galera, ele teve muito, mas muito dinheiro, tá? Então, o Picasso, ele vivenciou, ele viveu toda a fama possível. Eu vou sair do slide do Picasso aí, senão eu vou ficar falando sobre ele até amanhã, galera. Então, a partir do momento que eu falei do Picasso, só mostrar um outro exemplo aqui de máscara africana. Então, essa é uma máscara da sociedade Nigel, né? Nigel, no caso, é responsável pelo respeito às formas sociais de Fang. Ela era usada com uma intenção, pessoal, de intimidar. Olha só, se a gente tivesse sala de aula, eu ia falar, grife essa parte, hein? Intimidar e espantar as más influências. Galera, as máscaras é isso, né? Eu acho que essa frase, esse pequeno trechinho aqui no final fala tudo. Intimidar e espantar as más influências. Então, os antigos, eles acreditavam que essas máscaras, eles acabavam espantando os maus espíritos, certo? Assim como a gente faz aí o filtro dos sonhos, o olho de Deus, que a gente teceu e tem tudo isso. Eles acreditavam nisso daí. E como as próprias carrancas mesmo, né, pessoal? E geralmente para assustar o inimigo e tudo mais. Mas aí a gente está falando de uma questão de mais espiritualidade, certo? Então essa máscara fica como exemplo, né? Vamos finalizar aqui, pessoal, esse vídeo aula aí, falando sobre uma dica cultural, né? Lembra que lá no comecinho do slide eu falei para vocês se dar uma dica cultural. Então tem o nosso famoso Museu Afro, galera. Eu fui nesse museu, assim, algumas vezes. A primeira vez, eu vou contar da minha primeira vez, uma experiência. Esse museu é enorme, galera. Infelizmente, é com dor no coração que é um museu pouco visitado, galera. E é uma riqueza enorme, uma tradição africana enorme de escultura, pintura, acessório e tudo mais que você imaginar. Então, depois dessa pandemia aí, que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, eu gostaria que vocês dessem um pulo lá, vai com os pais de vocês, com a mãe, o pai de vocês, eu acho que vale a pena, além de vocês curtir o parque, né? Então o parque fica lá no Ibirapuera, né? Acho que vale a pena você conferir, né, que toda essa questão
da identidade de um povo, tá? Eu só vou ler esse trechinho aqui do lado esquerdo para a gente estar finalizando. Então, o Museu Afro fica no Parque Ibirapuera, São Paulo, destaca a perspectiva africana na formação do patrimônio, identidade cultural brasileira, celebrando a memória, né? História e a arte brasileira e a afro-brasileira. Então, só pra gente finalizar, galera, vale a pena vocês, depois dessa pandemia, tirar um final de semana e ir lá conhecer esse museu aí junto com os pais de vocês, e fazer até o piquenique aí nesse parque aí, né? O Ibirapuera, ele tem diversos museus, diversos. Tem o MAN, que eu gosto bastante também de ir, né? Mas eu acho que o Museu Afro, por esse contexto histórico, eu acho que vale muito a pena a gente conferir ele e todo o sincretismo religioso aí que tem, né, em volta dele e tudo mais, certo? E a gente tem que saber a cultura, pessoal, africana, indígena e tudo mais, mas o Museu Afro eu acho que fica com uma dica cultural muito forte, tá? E um grande abraço, tô com saudade de vocês, tá? Fica com Deus. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui nessa pequena pincelada aí do segundo capítulo, tá? Isso daí, na realidade, foi um resumo aí do segundo capítulo. E vocês vêm respondendo os exercícios, tá? Eu vou continuar aqui, vou mandar aqui no, no aplicativo e vocês respondem e mandam por e-mail mesmo, certo? Um grande abraço, fica com Deus, galera. Até mais.